nós vamos falar sobre os cordados inferiores, né? Então aí são os representantes, são os urocordados e também os cefalocordados. Então, do subfilo Urocordata, representantes são as assídeas. Então, as assídeas são animais exclusivamente marinhos, né? A palavra urocordata significa que são animais que possuem cauda. Então, o prefixo urus significa cauda, né? Então, cordados com cauda. E eles têm um outro nome, também chamados de tunicados, que apresentam o corpo na forma de barril. Esse termo túnica, né, tunicados, vem da origem em que as assídeas adultas, quando elas se fixam no substrato, elas têm o formato de uma túnica ou de um barril. Olha só aqui a figura desses animais. Olha aí. Então apresentam essa constituição, né? Então o formato de um barril, de uma túnica. Já a larva desses animais, ela é uma larva livre natante. É uma larva que possui cauda, daí então a origem do nome ser urocordados. Esses representantes do grupo dos urocordados, eles podem ser sésseis, né? No caso de assídeas adultas, então são animais sésseis. Animais sésseis são aqueles que são presos a algum substrato. No caso, no ambiente marinho, são presos a rochas, são presos aí a pilares de cais, né? Então, esses animais eles se fixam ao substrato. Ou livre flutuantes, que é o caso das larvas dessas assídeas. Então, as larvas elas são livre flutuantes, né? Elas se fixam, essas larvas sofrem metamorfose e se transformam aí numa assídea adulta. Pelo menos nas larvas, esses animais eles vão apresentar as três principais características de um cordado, que é notocorda, tubo nervoso dorsal e fenas branquiais na faringe. Então a larva ela apresenta as três principais características de um cordado. Então esses animais eles foram classificados dentro do grupo dos cordados, né? Já quando a larva sofre metamorfose, ela perde algumas dessas características pelo fato de serem animais sésseis, pelo fato de serem animais que não se locomovem. Então é o exemplo aqui, olha só. Então nós temos a larva dos urocordados, que vai apresentar as três principais características. Então aqui em amarelo a notocorda, que é o principal eixo de sustentação, né, desses animais. Aqui nós temos um amarelo mais escuro, mais forte, o tubo nervoso situado na região dorsal, que é a segunda característica para ser considerado um cordado, e fendas branquiais na região da faringe. Então é por onde entra a água levando nutrientes e oxigênio. Então essa água contendo oxigênio, o animal, esse aqui é o aparelho respiratório desse animal. Quando o animal se fixa a um substrato, vai sofrer metamorfose e se transforma num adulto, numa assídea adulta. Sendo que o animal, né, no estágio larval, ele tem cauda. Como no estágio adulto ele é fixo, ele é séssil, ele não precisa de cauda. Então essa cauda ela foi o quê? Parcialmente perdida e parcialmente absorvida, né? Manteve-se outras características, como por exemplo as fendas branquiais, né, no animal adulto, e manteve-se também o quê? O sistema nervoso, né, reduzido a um gânglio nervoso desses animais. Então, só que mesmo assim eles não foram desclassificados dos cordados, porque a larva deles apresenta as três principais características, né? Então aqui uma assídea adulta, mostrando aí então o que nós chamamos de sifão inalante, que é a boca do animal, né? Então por onde entra a água levando oxigênio e alimentos. Então essa água levando oxigênio banha
essa cavidade onde tem as brânquias, essa cavidade atrial, levando oxigênio para a respiração, né, desses animais, e na cavidade atrial também a água contendo alimentos, nutrientes na água, vai para onde? Vai para o tubo digestório desses animais. Então, para o intestino, para o esôfago. Então, o animal ele vai ser nutrido e essa água sai, né, através do sifão exalante. Então, a água entra, né, pelo sifão inalante e sai pelo sifão exalante. É lógico que pelo sifão exalante vai sair uma água contendo gás carbônico, né, através da troca gasosa que foi realizada na faringe, nas finas branquiais, e resíduos metabólicos, tá, provenientes aí da digestão, né, da alimentação desses animais. Na sequência, em termos de classificação do grupo dos urocordados, então nós temos aí a classe Larvaça, né, também conhecida como apendiculária. São animais pelágicos, ou seja, são animais que nadam longe da costa, né, são animais aí que não são animais que ficam próximo à costa, eles nadam mais distante, em mar aberto, vamos dizer assim. São animais que possuem vida livre, né? E aqui alguns gêneros dessa classe, né? A classe Acidiácea, ela possui essas ordens, né? Então gêneros também, então os gêneros Clavelina, Ciona e Acídia são animais sésseis, são animais que são presos ao substrato, né? Eles não têm locomoção própria, apenas a larva que possui a característica locomotora, né? São livre flutuantes. A outra ordem, que é Pleurogona, né? Então alguns gêneros, animais que podem viver solitários, né? Sozinhos, e animais que são o quê? Compostos, então vivem em colônias, né? Então essas características aí dessa ordem Pleurogona do subfilo Urocordata. Na sequência, a classe Thaliácea, né? Então, e as três ordens representantes. Então, ordem Pirossomida, tá? Então, gênero Pirossoma habitam todos os oceanos, né? A ordem Sálpida, ela habita, o gênero Salpa habita águas mais costeiras, né? Mais próximas do continente, no entanto profundas, então praticamente ali naquela distância da plataforma continental, né? A ordem Doliolida, né? Então o gênero Doliolum, habitam geralmente oceanos mais quentes e temperados, então normalmente aí entre as faixas dos trópicos, né? Entre os trópicos de Capricórnio, trópico de Câncer, então são águas onde esses oceanos possuem águas quentes e temperadas, né? Para a sobrevivência desses animais. Na sequência, então, nós temos o conteúdo, né, o subfilo Cephalocordata, que também é considerado um cordado inferior, representado aí pelo anfioxo, né? São animais exclusivamente marinhos, né? Então são animais que vivem apenas no ambiente marinho. Tá? Esses animais eles habitam as águas rasas e costeiras, então diferentemente das acídeas, né, que habitam águas mais profundas, né? Essas águas costeiras, né, então águas rasas, elas são águas mais quentes, então principalmente também está aí dentro dos trópicos, né, das regiões tropicais e regiões o quê? Temperadas, então entre os trópicos de Capricórnio e trópicos de Câncer. Assim como os urocordados, os cefalocordados vão apresentar as três principais características de um cordado, que são notocorda, né, situado na região dorsal do animal, tubo nervoso, também situado na região dorsal do animal, e fendas branquiais na região da faringe. Lembrando que a notocorda é o principal eixo de sustentação do corpo desses animais. Lembrando que nos vertebrados superiores, como peixes cartilaginosos, essa notocorda ela será substituída pela coluna vertebral cartilaginosa. A partir dos peixes ósseos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, essa notocorda vai ser substituída pela coluna vertebral
óssea. Então, por isso que esses animais, os cefalocordados e os urocordados, eles são considerados cordados inferiores. Eles não apresentam coluna vertebral cartilaginosa ou óssea, né? Mas eles apresentam a notocorda, que é uma característica exclusiva para ser considerado um cordado. Então, eles estão inclusos nos cordados inferiores. Então, aqui está a representação, né, de um cordado. Então, para relembrar novamente a aula anterior, então, notocorda, que é o principal eixo de sustentação de um animal, de um cordado. O tubo nervoso, situado na região dorsal do animal. E as fendas branquiais, situadas na região da faringe. Então, essas aqui são as três principais características para ser considerado um cordado. Então, o anfioxo também é considerado um cordado. Olha aí, para mostrar na figura, esse exemplo aqui, essa figura é um exemplo de um anfioxo. Então, lembrando que nessa parte azulada, né, seria a água marinha, e aqui em amarelo a areia. Então, o animal ele fica enterrado na areia, né, com a boca para fora da areia. Então, essa água levando oxigênio e alimentos, nutrientes que ficam à deriva na coluna de água. Esse animal engole essa água, levando oxigênio e nutrientes. O oxigênio é para fazer a troca gasosa lá nas fendas branquiais, né? Então, entra oxigênio e sai gás carbônico. O alimento passa pela faringe e vai para onde? Para a cavidade atrial, onde vai ter ali a absorção desses nutrientes, né, pelo organismo, e o que é resíduo ali, ó, é eliminado através da cavidade posterior, que é o ânus, né, desses animais. Então, esse animal aqui é um exemplo de um anfioxo, né, um animal exclusivamente marinho. Também vai apresentar as três principais características exclusivas para ser considerado um cordado. Notocorda, situada na região dorsal do animal. Tubo nervoso, também situado na região dorsal do animal. E fendas branquiais na região da faringe. Tá? Então, lembrando aí que essas fendas branquiais, ela serve para filtrar o alimento. Então, além de estar levando, a água está levando oxigênio, leva alimento para esse animal. Tamanho do animal desse? Um animal desse pode variar aí de 5 a 8 centímetros, né, de comprimento. Então, são animais aí bem pequenos, né? São animais que vivem enterrados na areia. Uma curiosidade em relação a esses animais é que esses animais, a ovipostura desses animais, ela ocorre no pôr do sol. Então, sempre, né, quando esses animais forem acasalar, né, reproduzir e fazer a postura de ovos ela é feita durante o pôr do sol, né? Então, uma característica aí desses animais. Bom, partindo aí então, né, para o subfilo Vertebrata, então nós temos aí representantes, né, os agnatas, que são, o próprio nome já diz, então o prefixo A significa não, né, gnatus, mandíbula, então são peixes que não possuem mandíbulas. Os peixes, né, com mandíbula, que são os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então, todos esses animais aqui fazem parte do subfilo Vertebrata. Lembrando que os agnatas, eles são peixes, só que ainda eles são classificados como não vertebrados, porque eles não possuem coluna vertebral cartilaginosa ou óssea. Mas pelo menos o crânio desses animais, ele é cartilaginoso. Então, por isso que incluiu os agnatas no subfilo dos
vertebratas. Mas os agnatas não apresentam coluna vertebral cartilaginosa e muito menos óssea. O que eles vão apresentar é uma notocorda bem desenvolvida. Tá? Então ainda o que classifica eles dentro do grupo dos vertebrados é que eles apresentam um crânio completamente formado, tá? E esse crânio ele é o quê? Cartilaginoso. Então por isso que os zoólogos incluíram esses animais dentro deste subfilo. Então, entrando no conteúdo aí do subfilo vertebrata, então a classe agnata, então significa que são animais aí sem mandíbulas, né? Esses agnatos são peixes pouco conhecidos, né, para nós aqui, então não são animais comumente pescados, tá? Mesmo porque são animais exclusivamente marinhos, né? Então esses animais aqui são pouco conhecidos pela sociedade. Representantes desses animais, os agnatas, são as lampreias, que são peixes, né? São agnatos aí ectoparasitas, né? Eles parasitam externamente o corpo de outros peixes, de outros animais aquáticos. E as feiticeiras, que são na verdade agnatos aí que não são parasitos, mas se alimentam de restos de animais que ficam à deriva, né? Animais que ficam à deriva por algum motivo, animais que recém-mortos, né? Então esses animais, essas feiticeiras alimentam aí desses seres moribundos, né? São seres aí que estão à deriva ou à beira da morte no ambiente aquático. As feiticeiras também comumente chamadas de peixes bruxa. As características dessa classe agnata, né? Então, a primeira característica seria que eles não possuem mandíbulas, né? Então, esses animais aí, o que inclui eles dentro desta classe. São animais também que não apresentam nadadeiras pélvicas e apêndices pares. Então, esses animais não apresentam nadadeiras pélvicas e nadadeiras peitorais, né? Então, apêndices pares. Então, esses animais aí são os agnatas. Bom, então para lembrar, né, então um pouco de evolução aí, então dentro dessa classe agnata, tem algumas subclasses que foram extintas, né? Então não existe, não convive mais conosco, né, na nossa atualidade. Então eram animais que apresentavam uma carapaça pesada, né? Então recobria a cabeça, tá? E algumas armaduras né, possuíam espinhos de formas bem bizarras, né? Então olha só aqui a foto desses animais. Então olha só, uma carapaça recobrindo a cabeça, né? Uma carapaça óssea, tá? Aonde possui o quê? Espinhos, né? Recobrindo o corpo desses animais. Então lembrando que esses animais aqui não vivem, tá, na atualidade junto conosco. Então são um grupo aí extinto, né? Então são animais que não contemplam a atualidade. A subclasse monorrina ainda é uma subclasse, né, vivente, só que tem algumas ordens que também não existe mais, mesmo porque essa subclasse monorrina é a subclasse onde está classificado as lampreias, né? Então, por apresentarem a palavra monorrino significa a presença de uma narina, né? Então, olha só aqui esses. Olha só. Então, representante, a lampreia, né? Então, é um formato de um peixe, só que não apresenta o quê? Apêndices pares, né? Não apresentam nadadeiras peitorais, que são pares, e também não apresentam o quê? Nadadeiras pélvicas, que também são pares. Então, a ausência de membros pares nesses animais é uma característica desses indivíduos. Então, esses animais vão apresentar o quê? Apenas nadadeira dorsal e nadadeira o quê? Caudal.
Tá? Então, esses animais apresentam uma boca circular. Essa boca circular é o que vai estar fixando no corpo, né, de outros peixes ou outros animais que sejam atacados por esses bichos aqui. Tá? Então, eles se alimentam através dessa língua raspadeira e a boca cheia de dentes córneos. Lembrando que esses dentes aqui não são dentes que têm a mesma constituição que os nossos dentes. Então são dentes córneos, são dentes proteináceos, né? Então queratina. Então esses dentes aqui auxiliam nessa raspagem do tecido, da pele, de presas, né? E a língua apresenta também esses dentes córneos que facilita ela de lacerar, romper o tecido da pele do animal. Então olha só aqui um exemplo, né? Então uma lampreia, ela parasitando o peixe. Então o local que ela fixa no peixe fica circular, né? Pelo fato da boca desses animais ser uma boca circular. Esse grupo de agnatas, né, eles também, a classe agnata também tem um outro nome, chamado de ciclostomata. Então, pelo fato da boca ser circular. Então, ciclos circular, estômato, boca. Então, ciclostomata, animais que possuem uma boca circular. Então, tanto ciclostomata quanto agnatas é o mesmo grupo de animais. Então, como havia falado para vocês, dentro da subclasse monorrina tem as ordens extintas, né? Então, Osteotrace também é uma ordem extinta. Aí são os representantes desta ordem Osteotrace, né? Então, uma ordem extinta, então animais que não vivem conosco na atualidade, né? Foram extintos aí há milhões de anos. A ordem Anáspida também são animais extintos, tá? Então, algumas características, né, desses animais, então, possuem olhos na posição lateral, né? Então são animais que tiveram uma característica como nadadores ativos, né? Então isso daí é uma característica relevante para esse grupo. Então olha só, esses animais representantes da ordem Anáspida, né? Então lembrando que não possui o quê? Apêndices pares, né? Não possuem nadadeiras peitorais e também não possuem as pélvicas. Então, ausência de apêndices pares. Dentro da subclasse monorrina, então tem-se aí a ordem Myxiniformes. Então os representantes aí, né, são as feiticeiras ou peixes bruxa, né, também chamados assim, que vão apresentar o corpo anguiliforme, né? Então o corpo comprido, tá, e cilíndrico. Então daí a característica anguiliforme, né? São animais o que? Exclusivamente marinhos, né? Eles não toleram luz forte e baixa salinidade. Então eles preferem o quê? Preferem locais mais escuros e com alto teor de salinidade. Normalmente são ambientes o quê? Mais profundos, que tem pouca luz e a salinidade ela é maior. Então são animais que serão encontrados aí em grandes profundidades. Olha aí, então, representantes, né, das feiticeiras, então o mesmo grupo dos agnatas. Então as lampreias pertencem à ordem Petromyzoniformes, tá? E as feiticeiras Myxiniformes. Então as feiticeiras, assim como as lampreias, né, são animais marinhos. Só que as lampreias são ectoparasitas. As feiticeiras, elas se alimentam de animais moribundos, né? Animais que estão à beira da morte, né? Então, restos de carcaças, né, no mar. Então, são animais aí, na verdade, são os verdadeiros lixeiros do mar, né? Então, se alimentam de matéria orgânica em decomposição ou
animais recém-mortos. Para finalizar com relação a esse conteúdo aqui de agnatas, né, uma característica bastante curiosa dentro do grupo das feiticeiras, né, dos mixiniformes, é que eles estruturalmente, né, morfologicamente, eles são animais hermafroditas, ou seja, apresentam os dois sexos, masculino e feminino, no mesmo animal. Só que esses animais, né, eles funcionalmente, eles são de sexos separados. Como assim? É o que nós chamamos de animais protândricos. Animais protândricos, então mesmo dois indivíduos para reproduzir, só que eles possuem os dois sexos. Só que em uma época reprodutiva vai desenvolver o sexo masculino em um indivíduo. E em outra época reprodutiva vai desenvolver o sexo feminino. Então, duas feiticeiras, né, quando estão se reproduzindo, então, no momento da reprodução, ora esse desenvolvimento, né, um animal é uma fêmea e ora é um macho. Então, não é que eles são, quando a gente faz uma comparação em relação à tênia, por exemplo, né, que é um invertebrado, a solitária. A solitária, elas também são hermafroditas, só que elas conseguem se autofecundar, elas não precisam de um outro parceiro, então elas liberam os dois gametas sexuais, né, tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino. No caso, uma outra comparação, lá nos moluscos, né, que são ali os caracóis, também eles possuem um tipo de fecundação que é chamada de fecundação cruzada. Eles são hermafrodita, mas precisam dos dois indivíduos para poder trocar gametas, né? Por isso que a fecundação é a fecundação cruzada. Aqui nas feiticeiras, tá? As feiticeiras, mesmo eles sendo hermafroditas, só que em um momento da época reprodutora, os dois indivíduos próximos para acasalar, um vai desenvolver o sexo feminino e o outro vai desenvolver o sexo masculino. Então, finalizando aqui, tá? Então, aparentemente, o desenvolvimento das feiticeiras é um desenvolvimento do tipo direto, ou seja, que não possui estágio larval.